Olá, galeres! Estamos aqui nessa semana de calor Do capeta, de fim de mundo. para mais um episódio suado, literalmente, do nosso podcast. Ela é tão galera! Pode soltar a vinheta, Isa! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Gente, estamos aqui num episódio pré-carnaval e eu resolvi trazer um tema hoje que eu venho refletindo muito sobre, que é o tema Conversas difíceis. Vocês já devem ter visto por aí, tem muitos perfis aí de psicologia, perfis motivacionais, perfis de reflexões sobre a pós-modernidade, esse mundo caótico, que falam sobre conversas difíceis, né? Eu dei uma jogada assim no Instagram, uma coisa rápida, joguei lá, conversas difíceis, apareceu uma Caralhada. de post. E todos os posts, eles falam o quê? Por que é importante ter conversas difíceis? Nós temos que ter conversas difíceis. É melhor ter conversas difíceis do que guardar. Conversa difícil guardada vira doença. Manual. Nossa, o que tem de manual? Puta merda. Tem muito post, manual de conversas difíceis. Tem coisa pra caralho sobre isso. Conversas difíceis pra relacionamento saudável. Tem muito. Eu acho que isso aí tá na moda. Me parece que é uma tendência. Me parece que se existe um inconsciente coletivo, um zeitgeist. Ai, para! Eu nem sei se zeitgeist significa isso mesmo. Eu acho que sim. Da época do colégio, me parece que era isso. Que é tipo esse clima coletivo, essas ideias coletivas, assim. Parece que conversas difíceis estão meio que na moda. Não sei se o algoritmo de vocês tá mandando isso pra vocês também. Ou, de repente, tá na moda só no meu Instagram, né? Pode ser também. Não acho difícil que essa temática esteja na moda, entre aspas, só na minha bolha, só no meu algoritmo. Queria saber de vocês se isso tem aparecido pra vocês. Como o meu público é majoritariamente feminino e majoritariamente quem encara essa tarefa de conversas difíceis são as mulheres, eu poderia supor aqui que para o meu público esse tipo de conteúdo deve estar aparecendo bastante. Olha só, já temos um primeiro dado aí, que a fonte desse dado são as vozes da minha cabeça e também os exemplos estatísticos que eu tenho aqui na minha roda de amigas, tá? Como eu já comentei com vocês, tem muitas amigas mulheres, infinitamente mais amigas mulheres do que homens, e eu percebo que esse é um tema recorrente. As minhas amigas, que principalmente as que estão em relacionamentos com homens, mas não só elas, tá? Porque também as amigas que têm relacionamento com mulheres, relacionamentos afetivos e românticos, também têm essa dificuldade com homens em outros círculos, né? Então, com homens do trabalho, com homens da família e tal. Então, não é exclusivo de mulheres que se relacionam com homens, mas eu percebo que é mais recorrente. Esse tema e essa tarefa de ter conversas difíceis, de iniciar conversas difíceis, de promover conversas difíceis, provocar, incentivar, chamar. Então, imagino eu, e aí vocês podem confirmar pra mim se é um dado verdadeiro ou não, nessa minha audiência, que esse conteúdo tem sido recorrente não só pra mim, mas pra vocês também. E aí, por que eu pensei nesse tema? Porque há muitas sessões da minha terapia, já desde o ano passado, eu já percebi, eu já falei isso pra Bárbara também, que grande parte do que a Bárbara me ensina é conversar com as pessoas. Logo eu, que eu paro de falar, converso fácil com tanta gente. Parece que tu tendo que aprender a conversar na terapia. Não é louco isso? Eu falo isso pra Bárbara, inclusive. Eu falo, Bárbara, eu tenho 36 anos. Eu tô aprendendo a conversar agora? Mas o que tá acontecendo comigo? Eu sou uma mulher vivida, já. Tô quase na metade aí, já, da vida. Aí do jeito que anda a crise climática, talvez já tenha até passado da metade. Rindo pra não chorar. E aí eu tô aprendendo a conversar? Como que você explica aí? Como é que Freud explica isso aí? Porque eu fico meio indignada que eu esteja agora, com 36 anos, adquirindo as ferramentas pra ter conversas, assim. Conversas difíceis são nada mais que conversas. Mas aí eu também percebo que a gente não é preparado mesmo pra ter conversas. As fáceis também não, tá? Não são só as difíceis. A gente já tem dificuldade de ter conversa fácil. De se comunicar claramente, de se comunicar de uma forma leve, eficaz, sensível com outro ser humano. A gente tem muito essa dificuldade. Quando o tema é uma conversa difícil, então... Bicha, sai de baixo, se sai. Porque aí o problema, nossa senhora, é um caminhão de problema. Então, em muitas vezes da terapia, eu percebi que a Bárbara chega num lugar comigo, uma reflexão, que ela fala assim: você já conversou com essa pessoa sobre isso? Você já trouxe? Ela fala assim, ela fala mais fofa do que eu, bem mais fofa. Ela sempre me traz esse questionamento: você já pensou em comunicar esse incômodo pra essa pessoa?
Você já pensou em falar que você sente isso? Eu assim, cara, como assim, Bárbara? A pessoa não pode só adivinhar? Muitas vezes o meu argumento é esse. Bárbara, mas não tá claro? Eu já dei todos os sinais possíveis que a pessoa precisava? Eu preciso conversar, preciso falar. E ela precisa, Mari. Assim, ela fala. Todas minhas amigas que fazem terapia com ela, que são umas 67 mais ou menos, elas vão dar risada, porque elas sabem que a Bárbara fala assim, fofa. E Bárbara, se você estiver ouvindo, você fala assim, e é muito fofa. Mais fofa até do que eu, então isso, obrigada, viu, por ser assim. Mas é isso, as pessoas não têm como adivinhar. E cada vez mais eu tenho percebido na prática a diferença que faz você ter conversas claras com as pessoas, por mais que, como a gente diz e os posts dizem, sejam conversas difíceis. Por quê, gente? Aí eu vou falar uma coisa pra vocês que pode parecer básico, mas tenho certeza que se você aprofundar um minutinho nessa reflexão, você vai ver que é bombástico. Vamos lá, me acompanha nesse raciocínio aqui. As pessoas não têm como adivinhar o que você tá pensando. Eu tô passada, chocada. Você acredita? Sério? É sério, gente. Eu demorei pra entender isso, mas é verdade. Por mais que você fale, estou dando todos os sinais, eu dei todos os meus sinais de sejam eles quais forem, gente. É sinal de interesse, de desinteresse, chateação, raiva, humilhação. Pode ser qualquer sinal que você acha que você tá dando. A pessoa pode não estar percebendo. Por quê? Agora vamos mais fundo, vamos lá. Pega na minha mão e vamos. Pasmem, as pessoas não têm o mesmo universo simbólico e subjetivo que a gente. Então, o sinal que você dá, e pra você tá muito claro que quer dizer uma coisa, pra pessoa que tá te assistindo de fora, é outra coisa. Porque aquele sinal, a pessoa não aprendeu a mesma linguagem que você. Você entendeu? Ou você desenvolve com aquela pessoa uma linguagem em comum, por exemplo, os casais. Apesar que eu acho que isso não deve ser saudável também. Às vezes os casais não precisam falar tudo, né? As pessoas que se envolvem, eu não sei como é que é pros não monogâmicos, tá? Porque, como você sabe, eu e a gente é não monogâmica só na teoria. Na teoria. Eu não sei como é que isso funcionaria na não monogamia. Mas o que eu quero dizer é, em relacionamentos, pode ser amizade também, não sei porque eu entrei nessa coisa, porque o relacionamento romântico é o que pra mim vem mais rápido, assim, mais fácil. Mas as amizades também rola muito isso. Quando você tem um certo nível de intimidade, de tempo de relacionamento com aquela pessoa, seja ele qual relacionamento for, pode ser que vocês desenvolvam aí uma linguagem específica do relacionamento. Eu tô tirando isso da minha cabeça agora, tá? É uma teoria minha que acabou de acontecer na minha cabeça. É que eu tô pensando, por exemplo, em mim e na Cissa, ou eu com a minha irmã, eu com a Tânia, que é também uma amiga minha, né, que tem muita intimidade há muitos anos. Nem tudo a gente precisa falar exatamente ali, ter essa conversa difícil, porque as pessoas, às vezes, elas conseguem entender só pelos sinais mesmo. Porque tem tanta experiência trocada, tem tanta emoção trocada, coisa vivida junto. Já teve tanta conversa que a pessoa já não precisa que você fale toda vez. Mas ainda assim tem que falar bastante, viu? Eu posso garantir pra vocês, porque assim, eu tô com a Cissa há 5 anos e a gente parece que a cada ano a gente tem conversas mais intensas, mais difíceis, mais profundas. Outro exemplo com a minha irmã. A minha irmã, né, me conhece há 35 anos, porque ela é mais nova que eu. Então eu tava ali um pouco antes que ela. Ela e meus pais são as pessoas que me conhecem há mais tempo. E ainda assim eu tenho que falar algumas coisas com eles, com meus pais e com a minha irmã, que são caracterizadas como conversas difíceis, porque não, eles não entendem. Só de eu dar sinais. Olha só, gente, isso é muito louco. Por mais que, assim, meus pais me criaram. As linguagens que eu aprendi, né, basicamente, as linguagens de amor, linguagens de vulnerabilidade, linguagem de pedir ajuda, linguagem de como expressar sentimentos, eu aprendi tudo com eles. Eles foram a base, meus pais e minha irmã. Mesmo assim, eu preciso, às vezes, falar com eles com todas as letras algumas coisas, porque eles não conseguem ler o que eu tô falando pelas entrelinhas, porque pra eles chega de outro jeito. E por quê? Porque eles têm outra bagagem. Eles têm outro universo simbólico completamente diferente do meu. Eles são meus pais, eles, né, minha irmã e tal, a gente viveu muito tempo no mesmo universo ali, familiar, bem restrito, né? Que é aquele universo que a gente convive quando a gente é criança, que é um universo mais restrito. E mesmo assim, a gente tem que ter umas conversas, eu tenho que falar, olha, mãe, isso aí eu não gostei. Olha, Kai, isso aí não foi legal, assim, não gostei do que você fez. Pra ela, tava tipo, nossa, nem percebi. Assim, já aconteceu. É que eu e minha irmã, nós somos pessoas muito maduras, a gente se ama muito, a gente é muito amiga mesmo. Mas, às vezes, tem que rolar uma conversa e eu tenho que falar, Camila, isso não foi legal. Eu não gostei. Eu me senti assim, assajada. E ela, tem vezes que ela fala, nossa, mas, porra, não precisava de tudo isso, não era pra tudo isso, foi uma coisa assim. Eu tenho que falar, mas pra mim não foi. Pra mim não foi por causa disso, disso e disso. Eu me senti dessa forma por causa disso, disso e disso. Então, eu gostaria que não acontecesse mais, porque
foi ruim pra mim. E aí que ela vai entender e falar, poxa, não tinha ideia. Poxa, eu fiz isso na maior inocência. Vocês entendem? E olha que eu e minha irmã, a gente conhece há muito tempo, cara. A gente conviveu muito, em muitas fases. A gente sabe muita coisa uma da outra. A gente se entende muito por, às vezes até por sinais, por percepções de sentimentos, de expressões e tal. A gente se percebe bastante. Mas às vezes ainda assim eu preciso chegar pra ela e falar, olha, isso aí não foi legal. Não gostei. Né? A mesma coisa pra minha mãe, a mesma coisa pra Cissa. Eu fico muito embasbacada com isso. Cada vez que eu vou percebendo a profundidade disso, e de cada pessoa, por mais que a gente tenha convívio, ela tem um universo, uma bagagem, um passado único. Único. Ninguém, tá? Nem irmãos gêmeos tem a mesma visão de mundo, a mesma relação com o entorno, com as pessoas. Não tem, gente, não tem. Sendo assim, é impossível a pessoa ler os seus sinais subjetivos e que são passíveis de interpretação com a exatidão que você deseja. Que a gente quer que a pessoa adivinhe o que a gente tá pensando e quer que ela adivinhe em detalhes, quer que ela adivinhe com muita precisão, que se não for com precisão também não adianta. Não quero que a Cissa adivinhe porque eu tô chateada, quero que ela adivinhe porque eu tô chateada, que ela faça com relação a isso o que eu espero que ela faça e que ela deixe de fazer mesmo sem saber o que foi que ela fez. Não é louco isso? Vou dar um exemplo que vem na minha cabeça agora. Eu, Mariana, expresso tristeza chorando. Não só tristeza, expresso muitas coisas chorando. Até pra Cissa é um pouco confuso isso, né? Porque, coitada, às vezes ela nem sabe o que é que eu tô expressando, porque eu choro por muita coisa. Por muitos motivos, de alegria, de tristeza, de romance, de amor, de saudade, choro pra caralho. E às vezes ela fica confusa. Pra Cissa, a tristeza vem de um outro jeito. A subjetividade dela expressa a tristeza de uma outra forma. Ok. E aí, o que acontece? Então, cada uma tem lá no seu sisteminha um jeito de expressar a tristeza e esperar que ela seja vista, ou, né, identificada e tal. Aí, vamos supor que a Cissa demonstra tristeza ficando quieta. Essas falas aqui são todas inspiradas em casos reais. Gente, não tô tirando tudo isso só da minha cabeça, não. Então, assim, a tristeza da Cissa é ficar quieta. Esse é o jeito que ela entende que ela tá expressando tristeza, ok? Só que no meu mundo simbólico, ficar quieta é sinônimo de raiva, supondo, tá? Por quê? Sei lá por quê. Porque na minha vida, na minha infância, tudo que eu aprendi, do que eu vi as pessoas, observei o mundo, por algum motivo, o meu inconsciente, todas as partes de mim associaram a quietude ou a reclusão como raiva. Porque eu vi isso acontecer provavelmente algumas vezes e na minha cabeça ficou ligado. Reclusão igual a raiva. E aí a Cissa fica quieta. Vamos supor, fica mais na dela. Na cabeça dela, ela tem certeza que ela tá expressando tristeza. Porque é o jeito que ela sabe de expressar tristeza, é o jeito que ela aprendeu, é o jeito que é o jeito dela. E na minha cabeça, ela está expressando raiva. Vocês entendem até onde isso pode chegar? Porque aí, ela espera que eu trate ela como alguém que está sentindo tristeza. Então ela espera um certo tipo de comportamento da minha parte, um certo tipo de acolhimento e tal. Só que eu vou lá e respondo pra ela como eu responderia pra alguém que tá sentindo raiva. E não tristeza. E aí gera o quê? Desentendimento, rancor, né? Porque o que vai ficar na cabeça dela? Porra, a Mariana nem viu que eu tava triste. Nem veio assim perguntar o que eu tinha. Porra, que insensível. E na minha cabeça, eu tô pensando o quê? Nossa, a Cissa tá muito raivosa, eu nem sei o motivo. E ela nem me fala. Eu fiquei perguntando aqui o que ela tinha, não sei o quê, se foi comigo ou não, se ela tá com raiva de mim, não. E ela não fala, mas que caralho. E a Cissa, Porra, só ficou perguntando, nem pra me dar um abraço. entendeu? E tudo isso aconteceu por quê? Porque a gente não se comunicou. Claramente. Porque a Cissa não falou, Olha, eu estou quieta porque eu estou triste. e eu não falei, Olha, eu não estou mexendo muito com você porque eu acho que você está com raiva. Então eu não quero invadir seu espaço. Porque o meu jeito de lidar com raiva é ficando quieta. Eu gosto de lidar com a minha raiva quieta e gosto que os outros também me deixem quieta. É por isso que eu não tô mexendo com você. Não, fica tudo aonde? No plano da imaginação, no plano da fantasia. Cada uma de um lado, supondo que a outra tá pensando, dizendo, fazendo, mostrando. E no final, gera um sentimento negativo à toa, sabe? E é por isso também, que é um outro desdobramento disso tudo, Que as conversas difíceis são difíceis. Por quê? são tudo impressões minhas, tá? Eu não quero cagar regra, eu tô contando a vocês como eu me sinto, tá? Tem conversão, por favor. As conversas difíceis são difíceis porque também tem esse negócio aí do background, do passado, da bagagem, que a gente não sabe como vai chegar na outra pessoa e a gente tem aquele medo de
pegar no calo, chegar no lugar errado, entendeu? Mas tem uma coisa que os posts não falam, eu gostaria também de abordar aqui, porque assim, é muito fácil você jogar manual na internet. É muito fácil você soltar um post lá e falar Como ter conversas difíceis. Você vai lá, você posta, você caga a sua regra e larga a pessoa sozinha tendo conversa difícil. Aí a conversa difícil não dá certo porque a pessoa não tem o preparo, não tem as ferramentas, ou ela está conversando com alguém que não tem o preparo, não tem as ferramentas, Ela se fode. aí ela fica chateada e fala: Tá vendo? Por isso que eu não vou ter conversas difíceis. você tá entendendo o que eu tô falando? A pessoa é muito complicado, cara. Porque eu fiquei pensando nisso. Falei, nossa, é tão fácil fazer o conteúdo cagando a regra. Vai lá ter conversas difíceis. Mas as pessoas que estão na internet vendo esse post, ou as pessoas com quem a gente precisa ter conversas difíceis, Elas estão preparadas para as conversas difíceis? porque pode sair pela culatra isso aí. Você pode querer ter uma conversa difícil com quem não quer ter conversa difícil com você, ou que não tá preparado. Ai, acabou. Se não tiver mais ferramenta, se não tiver mais estrutura, isso pode ser uma merda, pode sair muito ruim. Então, eu acho que a gente precisa falar por que as conversas difíceis são difíceis e ser um pouco mais acolhedor, sabe? De entender, tipo, tá, às vezes a conversa difícil não dá pra ter mesmo. Às vezes a gente vai ter que arrumar outro jeito, tem que preparar um terreno antes. Às vezes não dá pra chegar tendo a conversa difícil. Às vezes vai ter que mandar o post pra outra pessoa ir treinando, pra você poder ter a conversa difícil com ela depois. Porque você chegue lá, ter a conversa difícil, a pessoa fala, Você vai tomar no seu cu. e aí era melhor, às vezes, não ter falado. Às vezes você pensa, poxa, valeu ter essa conversa difícil com essa pessoa. Às vezes me fudeu aí. Às vezes fui ter uma conversa difícil com o meu chefe e... E assinei uma demissão? Então, a gente tem que entender por que a conversa difícil é difícil e tentar contornar um pouco ela. Eu trouxe também já o segundo ponto, que é... nem todas as pessoas estão preparadas, tá? Pra ter conversa difícil, que é essa coisa da ferramenta. E aí, a gente tem que estar preparada, a gente que quer ou precisa ou vai encarar uma conversa difícil, tem que estar preparada para possíveis resultados, sejam eles quais forem também. Porque é isso, a conversa difícil pode produzir algo muito bom. Geralmente, eu acho que ela vai produzir algo bom, que é você poder tirar de dentro de você aquilo que tá te incomodando. Então, eu acho que ela tem um primeiro resultado positivo, que é você externar. Ou externalizar. As duas coisas estão certas, não sei. Porque o dicionário português é cheio de pegadinha. Às vezes você vai pesquisar uma palavra, que você vai falar, isso ou aquilo. Aí você vai ver no dicionário, tá escrito, pode ser isso ou aquilo. Mas tá bom, então pra que eu vim buscar essa merda? Se tava certo, dos dois jeitos. Então o primeiro ponto positivo da conversa difícil é você pôr pra fora. Você poder tirar de dentro de você aquele pontinho de incômodo, aquela angustiazinha, aquele negocinho que não tá te fazendo bem. Jogou no mundo, isso aí já é um alívio, isso aí já é bom. E aí é que tem o pulo do catch. Do outro lado, como a pessoa vai receber e responder, A outra história com... Olha, essa história aí tá totalmente fora do seu controle. porque a pessoa pode fazer o que ela quiser com aquilo. E vai depender do quê? Do nível de maturidade, das ferramentas emocionais que aquela pessoa tem para lidar com o que você vai trazer. E aí a questão é, você tá preparada? Porque aquilo pode te trazer? Porque assim, você pode topar o desafio, enfim, a tarefa de tirar aquilo de você. Então assim, o mais importante pra mim é tirar isso de mim. Independente de qual vai ser o resultado. Ótimo. Mas O Ministério da Saúde adverte. ter a conversa difícil esperando um resultado específico pode ser muito frustrante. E saber lidar com essa frustração é muito importante. Então você vê quantas camadas já tem aí de dificuldade? Você tem que saber com quem está falando, o que você está falando e qual resultado você espera daquilo. Porque é isso, pode ser que a pessoa responda de uma forma negativa ou até defensiva ou agressiva. E aí você tem que estar numa posição tranquila de falar. Poxa, tudo bem, você tem essa reação, tudo bem você não ter gostado, tal, mas eu precisava falar. Tudo bem se nada sair disso, se nada mudar. Ou então você pode ter com você algumas alternativas. Eu acho que é um pouco o que eu talvez trabalhe em terapia, que é assim, tá, esse ponto que eu preciso trazer pra uma pessoa, ele é muito importante pra mim, está me incomodando, está me agredindo, está me machucando. E aí, como a pessoa reage, também vai determinar o que eu vou fazer depois. Vai determinar qual vai ser meu próximo passo. Então, por exemplo, preciso ter uma conversa difícil com uma amiga. Expor pra uma amiga algo que ela fez que me magoou. Ok, essa amiga pode falar. Nossa, você tá louca, tá viajando, tá fazendo muito drama mimimi. E aí você vai ter que pensar, tá, qual vai ser a minha resposta a isso? O que eu vou fazer em relação a isso? Essa amizade é uma que eu quero ter? É uma que eu quero manter? Então assim, eu trouxe uma coisa minha que é importante pra mim. A pessoa só falou, Poxa, você é uma dramática? Caguei. quero continuar essa amizade? Será que ela é boa pra mim? Então, esse é um cenário. Ou a pessoa pode falar, Poxa vida, não tinha percebido. Me desculpe. ou ela pode falar, Poxa vida, acho uma frescura.
Porém, como é ruim pra você, farei meu melhor pra não fazer mais. Cada uma dessas respostas vai gerar em você uma reação. E aí você escolhe. A pessoa foi escrota com você, você vai continuar sendo amiga dela? Escolha tua, mas pelo menos você já sabe o que esperar. Da próxima vez que ela for escrota, não ligar pros sentimentos, não é novidade. Aí também tem que ter a autorresponsabilidade. Eu me coloquei nessa situação. Eu fui lá, tive a conversa difícil e a pessoa me mostrou qual é a posição dela. E as pessoas não mentem, tá? É foda isso, viu? Mas a pessoa não mente, não. A reação delas é exatamente quem elas são. Quem fantasia somos nós. Quem fica tentando colocar a máscara, tentando passar uma geleia, um mel, uma Nutella e fala, não, mas a pessoa não quis dizer bem isso. A pessoa tava nervosa, a pessoa tava num dia ruim. Quem faz isso é a gente. A gente é que faz uma maquiagem bem bonita, bota um glitter e fala, tá tudo bem. Sabe? A pessoa não mente, não. Ela tá mostrando quem ela é. Quer dizer, a menos que a pessoa seja uma psicopata, né? A pessoa seja uma mentirosa compulsiva. Então tem esses casos também. E aí é bom a gente ficar atenta. Mas na maioria das vezes, a pessoa tá mostrando quem ela é exatamente. Cabe a nós enxergar e aceitar, né? Escolher o que a gente vai fazer com isso. Então, é isso que eu pensei, assim, basicamente, sobre o porquê é difícil ter essas conversas difíceis. Porque são muitas emoções envolvidas, né? São muitos resultados possíveis. A gente tem medo de incomodar, principalmente mulheres, que também é necessário a gente fazer um recorte de gênero. Porque são as mulheres que, desde crianças, são ensinadas a não incomodar, a atender à necessidade do outro. Então, pra gente, né, fazendo esse recorte de gênero dentro dessa conversa, pra nós mulheres também tem esse grande medo de incomodar. Nós somos ensinadas desde sempre A sermos educadas, agradáveis, não gerarmos incômodos, não gerarmos discussões, sermos sutis, sermos delicadas. né? A gente aprende tudo isso. Então também tem mais essa camada que é, por que eu vou incomodar a pessoa com uma conversa difícil dessa? Por que eu vou incomodar a pessoa com um assunto assim tão chato? Poxa, a pessoa vai ficar chateada, a pessoa vai ficar nervosa. Então a gente também acaba deixando de falar pra não incomodar. Eu vejo muito isso, tá? Entre as minhas amigas, entre as mulheres que eu conheço de uma forma geral. Essa coisa do... Ah, não vou falar pra não incomodar. Poxa, tadinha da outra pessoa. Principalmente se for um homem ou outra pessoa. Poxa, tadinha da outra pessoa. A pessoa vai ficar chateada. E se a pessoa ficar nervosa? Porra, mas foda-se, né? E aí tem esse outro agravante, quando a gente fala das relações com os homens, que é, eles também têm a problemática ali na questão da falta de ensinamento deles lidarem com as próprias emoções desde criança. Os homens, além deles não serem encorajados a pensar sobre sentimentos, refletir, falar, elaborar, pôr pra fora, pedir ajuda, tarará, 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 eles também são encorajados a incomodar. Mas não assim de propósito, às vezes sim. Mas eles são encorajados a abrir a boca a qualquer necessidade que eles tenham, sabe? Porque as mães criaram os meninos assim, muitas vezes. Ai, filhinho, você tá chateado, você tá frustrado, você tá com fome. O que você precisa? O que você quer? Qual é o seu sonho? Ai, tá bravo, tadinho, tá nervoso. Ai, tá frustrado. Ai. Sabe? Então, tem esses dois fatores que dificultam também as mulheres de terem conversas difíceis com homens também. Por causa do pouquíssimo acesso às emoções que eles são encorajados a ter desde sempre. E aí você fala, Tá, preciso ter uma conversa difícil com esse macho. Só que, como? Se eu não consigo nem adentrar essa muralha. Aí você começa a falar, ele começa a usar todo tipo de recurso que provavelmente ele usava quando era pequeno, com a mãe dele, pra poder sair da conversa. Aí ele vai usar de vários recursos, né? Cada um vai usar o seu preferido. Pode ser um recurso de um papel de vítima. Poxa vida, mas logo eu, que sou tão feminista, nossa. Ou ele pode ir pro papel do agressor, do da raiva. Ou ele pode se emburrar. Ou ele pode fazer birra, né? Ah, só homem faz isso? Não, gente, eu já falei isso 1000 vezes. Mulheres também fazem isso. Porque, como eu falei, não somos apenas crianças que não sabem expressar sentimentos. Mas você tem que concordar comigo que para os homens é mais difícil, tá? Porque eles têm bem menos incentivo a ter contato e a nomear emoções e a lidar com elas de um jeito saudável. Muitas vezes eles vão usar de muitos recursos. E são esses recursos que eles têm. Então aí vai ser difícil ter uma conversa, porque quando aí a pessoa parte pra uma agressão, parte pra uma defensiva, parte pra te acusar, te atacar de volta, como é que você vai manter a conversa com a pessoa? Não tem como, né? Aí você vai falar, Pô, mas se eu insistir nessa conversa aqui, vai ser pior. Vai gerar mais problema, mais conflito. Se me atacar, vou atacar do mesmo jeito. e aí a gente aos poucos, somando todas essas experiências ruins, que é, né, pra nós mulheres desde pequena, não incomodar. Aí quando a gente tenta ter essas conversas difíceis, muitas vezes tem
essas reações negativas. Cada vez mais a gente vai desistindo. E o problema da gente ir desistindo é que as relações se desgastam. Sejam elas também quais forem. Sejam as amizades, sejam as relações familiares, sejam as relações profissionais, sejam as relações românticas, né? Desgasta, porque tem uma hora que você fala, Ai, se aqui não tem um beco sem saída, eu vou deixar rolar até que seja insuportável. aquela pessoa provavelmente vai sair da nossa vida. Vai ter uma hora que a gente não vai aguentar, né? Porque a gente não pode ter uma conversa pra regular as coisas, pra conseguir alinhar as coisas, porque toda vez é um show, toda vez é um piti, toda vez é uma agressividade, toda vez é um ataque. Você fala, Ah, então foda-se. então vou esperar, quando der mais eu falo. Ah, então vai tomar no seu cu, tchau. Não é legal, porque às vezes não é isso que você quer. Você quer aquela amizade, você quer manter aquela relação familiar. E aí, vai bastar se eu ler um post e falar, vou ter essa conversa difícil? A gente precisa se preparar, gente. Não é? Elas são chamadas de conversas difíceis porque elas não são fáceis. Tan, tan, tan. Porra, agora eu hablei, hein? Agora eu desvendei os mistérios do universo. Muito me intriga a nossa falta de habilidade pra conversar. A gente precisa de terapia pra uma coisa que parece tão básica. Porque, assim, a comunicação em si parece algo muito natural, né? Parece algo muito espontâneo. Tipo, a gente se comunica porque sim, né? Porque nós, como seres humanos, a gente desenvolveu essa capacidade. Os animais também têm a capacidade de se comunicar por necessidade de sobrevivência, né? Pra se juntar aí em grupos, enfim, né? Não estudei isso, não sei quais são todas as necessidades que a comunicação supriu, mas o fato é que a gente desenvolveu essa habilidade. Mas por que a gente desenvolveu tão pouco ela? Vocês já pensaram nisso? Por que a gente desenvolveu essa habilidade de se comunicar com os outros até um certo limite? Então você só consegue se comunicar com a pessoa dentro de uma certa esfera, de um certo nível de profundidade. Dali pra baixo começa a ficar complicado. Dali pra baixo a gente não pode mais falar, porque aí vai gerar um rebuliço. Porque a gente é imaturo, cara. A gente não consegue receber notícia ruim. A gente não consegue lidar com esses conflitos de uma forma saudável, sabe? Procurando uma saída equilibrada, uma saída que seja possível sem que haja um rompimento. Isso também é outra coisa que eu percebo que dificulta as conversas, porque muitas vezes as pessoas pensam, e enfim, muitas vezes infelizmente é verdade, que conversas difíceis levam a rompimentos e não a laços mais fortes e mais estreitos, sabe? Porque é realmente isso, muita gente não tanca. Acho que os jovens nem falam mais isso, né? Foi uma coisa que passou rápido, né? O tancar. Mas muita gente não segura a marimba ali de uma conversa difícil. Não ouve, não tá aberto pra receber, pra digerir. E assim, eu vou falar pra vocês que... Ai, nossa, sua mestra. Não, óbvio que não. Se eu fosse, eu não estaria aqui fazendo esse podcast com vocês, expondo, hablando tudo isso, né? Estaria muito bem resolvida, obrigada. Eu também percebo isso em mim, é só por isso que eu consigo falar a respeito, porque eu percebo em mim também essa dificuldade. Que, pra mim, os maiores exemplos, acho que são justamente com a Cissa, porque, enfim, a gente tem uma convivência bem intensa, né? Afinal, 5 anos juntas, a gente mora juntas, a gente trabalha juntas, a gente leva macumba juntas, a gente compartilha muitos espaços e muitas experiências. E a gente, ambas... Fazem terapia, tá? Em primeiro lugar. E ambas têm o desejo de manter esse relacionamento. Ambas têm o desejo de construir, de cada vez melhorar. A gente se escolhe, a gente quer estar juntas e tal. E, gente, isso tudo, né, que eu falei, todos esses fatores são grandes passos pra poder ter conversas difíceis, assim, que sejam frutíferas, sabe? Eu acho que sem uma dessas coisas já fuderia geral. Então eu vejo que assim, eu e a Cissa, no último ano, principalmente, acho que a gente tem amadurecido muito nesse sentido, conseguir ter conversas difíceis, mas nem por isso, não é porque estamos nos desafiando a ter essas conversas que elas estão ficando mais fáceis, tá? Porque, sei lá, semana passada, retrasada, sei lá, eu não lembro agora, a gente teve umas conversas indigestas. Mas acho que essa é uma boa palavra, indigestas. Tem coisas que a Cissa às vezes fala pra mim ainda, que são necessárias, que eu preciso ouvir, que ela precisa falar. Cara, 10 quadrado. Nossa senhora, desce atravessado. É super difícil de ouvir, entende? Só que, enfim, se eu tô ali querendo uma conversa aberta pra essa conversa, eu chamei, se ela é importante pra mim, se eu quero que esse relacionamento se mantenha, eu preciso saber ouvir. E eu preciso saber interpretar, digerir e ressignificar as coisas que ela me fala e entender que ela tá falando aquilo não como um ataque pessoal pra eu me defender. Também que é uma coisa que acontece muito em conversas difíceis, não sei se vocês já repararam. A gente sempre vai muito com a defensiva em pé, assim. Eu e a Cissa, a gente às vezes ainda cai nessa. Ao invés da gente expor o que a gente tá sentindo, as duas estão se defendendo e atacando, sabe? Então, tipo... Ah, mas eu fiz isso porque você fez isso. Ah, eu fiz isso porque você fez isso. Mas você fez isso primeiro.
Porra, onde isso vai chegar? Em lugar nenhum, na origem, sabe? De quem atacou quem. Porra, lá, a primeira dia que a gente se beijou, você fez a tal fala. Porra, não dá, entendeu? Então, assim, às vezes, você, sei lá, me fala alguma coisa. Olha, fiquei daquele jeito porque você fez tal coisa que me incomodou. Porra, às vezes, óbvio que dentro de mim, na hora que ela fala, às vezes eu falo, Porra. Ah, foda-se, vai tomar... sabe assim, ai, porra, jura? Sério mesmo? E ela a mesma coisa comigo. Com certeza. Que eu falo pra ela, tipo, olha, amor, isso aqui me chateou, eu gostaria que fosse diferente. E ela certamente pensa, tipo, Caralho, que frescura do caralho. que ela é uma pessoa mais prática do que eu, né? Ela é uma pessoa mais pragmática, mais prática, mais racional. Então a gente tem esse conflito. Eu vou pensar, caralho, isso é muito objetiva. Porra, ela não consegue acessar o que eu tô sentindo, independente de racionalmente não fazer sentido, pra mim é triste. E eu não consigo acessar o porquê ela tá achando aquilo tão prático. Mas a gente tem que achar o meio do caminho. A gente tem que achar onde que aquilo vai se resolver, onde a gente vai chegar, onde a gente quer chegar com aquilo, sabe? E aí, pra isso, a gente tem que estar aberta pra ouvir e sem farpa pra cuspir. Sem querer cuspir marimbondo e humilhar outra pessoa, porque eu vi isso num post, ironicamente. Eu vi isso num post que eu tava pesquisando antes de fazer esse episódio. E uma das coisas que era uma psicóloga, inclusive, que essa psicóloga falava que realmente eu achei interessante, que é a gente tem que ir pra conversa sem o pressuposto de atacar a pessoa, porque causar dor, Olha isso, gente. Guarda essa que é importante. causar dor na outra pessoa não vai aliviar a sua. Eita, que essa foi forte. Ah, eu senti daqui vocês. Sentindo aqui vocês sofrendo com essa lapada que eu acabei de dar. Por que a gente faz isso, gente? É uma questão de autodefesa. É uma questão muito primitiva, eu acho. Querer causar dor naquela pessoa que tá causando dor pra gente. Querer causar desconforto na pessoa que tá causando desconforto pra gente. Tipo assim, porra, ela tá me deixando aqui vulnerável, eu vou deixar ela vulnerável também. Quer ver? Porque assim que ela para de me deixar vulnerável. Ao invés disso, a gente pode falar só assim, olha, estou incomodada com essa fala. Fico triste. Eu fico muito triste de você pensar isso, falar isso, de ouvir isso. Porque assim, se eu tô sentindo uma dor, Gente, é muito verdade. Eu comecei a reparar isso também. eu tô lá, tipo, magoada, tá? Eu começo a falar, se eu começo a querer atacar a Cissa pra causar dor nela, ou ela também faz isso comigo, fica as duas com dor, tá? Não adianta nada. Isso já aconteceu também com amigas. E aí, teve várias vezes, Né? Entre os exemplos que eu falei lá no começo que eu ia dar, teve mais de uma vez que eu tive essas conversas com amigas que foram muito positivas. Foram muito. E é algo que eu tenho visto cada vez mais valor em ter esse tipo de conversa. Então, por exemplo, teve uma vez. eu não lembro quem que era. Enfim, depois da pandemia, que as coisas ficaram bem esquisitas, né, gente? Pandemia foi um bagulho muito esquisito e ninguém se recuperou, né? Essa é a verdade, ninguém se recuperou desde então. Mas tinham duas amigas minhas, muito amigas, que elas fazem parte de um outro grupo de amigas um pouco maior, da faculdade, amigas da faculdade. E durante a pandemia aconteceu de uma boa parte desse grupo dispersar, assim, acabar indo morar em outros lugares, outras cidades e tal. E aí, a comunicação da gente no grupo de WhatsApp, ela não fazia mais tanto sentido. Porque você fazer, tipo, programas por lá, marcar coisas e tal, do WhatsApp no grupo, não fazia sentido. Sei lá, eram 2, 3 pessoas que estavam em São Paulo, de 6, 7. Aí, essas outras duas amigas, por proximidade geográfica apenas, bairro, sei lá, ou também de afinidade, de rolês, fases da vida e tal, começaram a combinar. Durante a pandemia, elas combinavam coisas entre elas, numa conversa particular, privada. E que eu não fazia parte. E ao mesmo tempo, no paralelo, eu estava começando o namoro com a Cissa, porque a gente começou a namorar na pandemia. Ok, isso foi passando. E aí eu fui percebendo que eu não era mais convidada pras coisas com elas. E elas seguiam fazendo as coisas juntas, porque eu via nos stories, eu via na internet, eu via no Instagram e tal, elas juntas em vários rolês, fazendo várias coisas legais que eu pensava, Porra, adoraria fazer isso com elas. Que, poxa vida. e aí, o que é minha cabeça? Que tem um passado, que tem uma carga subjetiva onde eu sempre acho que eu tô magoando as pessoas. E aí, por vários motivos que não vale contar aqui, porque isso é coisa de terapia, eu poderia ficar aqui 3 anos falando disso. Eu sempre acho que sou eu a culpada, eu sempre acho que eu que tô incomodando. E também não sou só eu, né? Tenho certeza que várias de vocês estão pensando que Eu também, sim, é muito isso. porque né, como eu falei no último episódio, nenhuma experiência individual. Eu sempre acho que a culpa é minha, que o problema sou eu, que eu fiz alguma coisa de errada, que eu preciso descobrir, isso já me deixa totalmente nervosa, ansiosa, querendo consertar, querendo agradar e o caralho. Então, minha cabeça já vai automaticamente pra esse lugar. Aí, depois de muito remoer isso e ficar chateada, eu tinha 2 escolhas. Ou eu Sem elas saberem, tá? Muito importante vocês lembrarem disso. A outra pessoa não sabe muitas vezes que você tá fazendo isso. sem ela saber, eu poderia me afastar e deixar quieto e falar, bom, Bom, foda-se, elas não me convidam mais, estou chateada, vou guardar pra mim. E a gente não vai mais se falar e acabou a nossa amizade. poderia fazer isso. Que dentro da minha cabeça seria colocar nelas a mesma mágoa que elas estavam causando em mim.
Que é essa mágoa de ser excluída, de ficar de fora, de não, enfim, não ter mais essa amizade por perto, enfim. Poderia fazer isso. O outro caminho era conversar com elas e falar pra elas, olha, tô chateada, porque eu tô vendo isso acontecer. Aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa pra vocês? Tipo, tem algo que eu estou fazendo que não agrada? Tem algo que eu possa fazer diferente? Porque eu tô sentindo essa falta. E se foi algo que eu falei, tudo bem. Se não fizer mais sentido, tudo bem. Tô aqui pra ouvir. E, cara, foi super positivo. Porque o que elas falaram? Adivinhem só. Tentem adivinhar, assim, na cabeça de vocês. Sem ter que ir muito fundo, assim. O que vocês acham que elas falaram? Mari do céu, imagina, nada a ver. Não foi isso não, cara. Foi só porque durante a pandemia a gente acabou fazendo mais coisas assim porque a gente tava mais perto. E aí a gente começou a combinar os rolês juntas ali, só entre a gente no privado e tal. E, putz, desculpa. Imagina, nada a ver. A gente super quer você perto, Ana. Pode deixar que vamos prestar mais atenção nisso e te chamar pras coisas e tal. E pronto, gente, amizade restaurada. Foi difícil antes, eu decidi ter essa conversa. Foi difícil escrever a mensagem, eu fiquei bem insegura. Mas assim, o resultado foi totalmente positivo, porque são pessoas muito especiais pra mim. Amigas que eu amo demais, que eu sentiria muito não tê-las mais na minha vida. E se eu não tivesse tido essa conversa com elas, não tivesse mandado essa mensagem, pode ser que hoje eu não teria mais essas amigas na minha vida. Pensa, que triste. E a mesma coisa se aplica a Cissa, ao meu relacionamento. Se a gente não tivesse tido várias das conversas difíceis que a gente teve já nesses 5 anos, pode ser que a gente não tivesse mais juntas. Olha que pena. Um casal desse, gente. Um casal bacana desse, que traz tanta coisa boa pro mundo, pra nós duas, pra quem tá em volta. E depois a gente podia estar separada, pela falta de ter conversas difíceis. Mas a gente tá aí encarando, por mais que elas sejam indigestas. E tem vezes, gente, que acontece o quê? A conversa difícil, às vezes ela tem um resultado que na hora não é legal. Em que a Cissa falou uma coisa que me engatilhou, despertou várias questões pra mim, e eu fiquei chateada. Ela, obviamente, ficou chateada por eu ter ficado chateada, ela, na hora ela falou, Pô, tá vendo? Eu não devia ter falado, né? Olha como você ficou, era melhor. Eu falei pra ela, não, você precisava ter falado, foi importante você ter falado. Mas o fato de eu saber que foi importante você ter falado e saber que tá tudo bem, que você falou que tinha que falar e que eu tinha que ouvir, isso não exclui eu ter me sentido mal. Isso não exclui eu estar triste. Porque foi algo que me impactou, foi algo que eu preciso digerir, algo que eu preciso levar pra terapia, talvez, né? E que não adianta agora ficar tentando remediar, porque eu não sei onde pegou. Eu preciso elaborar, preciso entender por que isso me pegou desse jeito, torto, entendeu? Beleza, fiquei chateada um tempinho ali, fiquei um pouco mais fechada um tempinho. Foi legal a gente ter ficado, sem... Não sei se falar, né? Porque a gente não tem mais de 15 anos, né, galera? Mas a gente ficou ali mais quieto. A gente tava, inclusive, no carro, indo pra Caraguá. Então eu tinha nem pra onde fugir. Porque tava as duas dentro do carro, na serra. Então, olhei pra falar, então eu vou pra sala e você vai pro quarto, sabe? Assim, tava as duas do carro, uma do lado da outra, aquele climão. Mas aí você tem que encarar, gente. A vida adulta faz isso também. É encarar o climão e falar, ó, tá climão. Mas a gente se gosta, tá tudo bem. A gente vai continuar se gostando e a gente vai esperar esse climão passar e vamos ver o que acontece. Depois a gente vai ter que ter outra conversa, talvez, a respeito disso. Foi o que aconteceu. Ela falou na hora, me pegou. Eu, fiquei mais quietinho um tempo ali, fiquei chateada, deixei aquilo assentar um pouco e tal. E na terapia eu fui falar disso. Falei, olha, teve essa conversa, teve essa fala, que, pra mim foi muito difícil de ouvir, fiquei muito triste. E aí, trabalhei na terapia, e quando eu saí da terapia, conversei com ela. Olha, eu entendi que foi isso e isso que me chateou. Então, não sei, vamos prestar atenção, vamos ver, né? Não quero que você deixe de falar. Me pegou por causa disso, não foi culpa sua. Tem um histórico por trás. E aí, enfim, ela entendeu? Vocês estão entendendo? E aí, tudo bem, passou. E aí, isso ficou como mais um arquivinho de melhorias da relação, sabe? Algo a mais que a gente compartilhou. É como se fosse um tesourinho, assim. Eu imagino assim. É mais um tesourinho que a gente dividiu. Que é uma questão particular, íntima, interna. Que eu senti, essa caixinha abriu, fiquei chateada. Aí eu abri, elaborei, transformei e compartilhei com ela o meu tesourinho. E falei, olha, foi isso que me deixou vulnerável. Eu tô expondo pra você, pra gente poder fazer algo a respeito juntas. E aí, vai dela também, obviamente, ter a predisposição e a vontade de ter esse cuidado comigo ou não. E a mesma coisa eu com ela. E eu já tive conversa assim com a minha mãe também. E também muito incentivada pela Bárbara.
né? Eu não lembro agora qual foi o tema. Eu confesso pra vocês que eu não lembro. Mas eu tive que mandar um textão pra minha mãe uma vez. Mandei o textão pra ela de alguma ocasião, alguma coisa que ela falou, que ela fez que eu não gostei. Alguma coisa que eu acho que já era repetida, assim, que eu ficava chateada toda vez que ela falava, mas eu deixava quieto. Tipo, Minha mãe, tá tudo bem, ela não tá mal intencionada, ela me ama, blá, 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 blá. mas toda vez eu ficava triste. Toda vez aquilo me deixava incomodada. E aí eu mandei um textão pra ela. Mãe, olha, quero te falar que tô mandando essa mensagem com muito amor, não sei o que, mas isso aqui, eu me sinto assim, me sinto assado, me incomoda, eu fico triste, eu não quero ficar desse jeito, eu quero que a gente tenha uma relação assim assada, nananana. E mandei. E ela foi super receptiva. Do jeito dela, dentro das questões dela, do universo subjetivo e simbólico dela. E ela respondeu dentro do que ela entendia como melhor, como certo, enfim, como que ela sentiu a respeito da minha mensagem. E eu falei, ok, beleza, só queria realmente compartilhar isso e tal. E realmente coisas melhoraram depois dessa conversa. É foda, eu não tô nem lembrando o que era. Mas eu sei que melhorou. Tanto melhorou que eu não sei nem o que é pra falar aqui pra vocês. Se fosse uma questão ainda, provavelmente eu lembraria. Mas provavelmente se esvaziou porque eu falei, eu já soube qual foi o pensamento dela a respeito, sei qual é o posicionamento dela e agora já sei o que esperar. Sabe? Sem ficar com expectativa, com fantasia, com frustração. Não, essa é minha mãe, ela é assim. A gente se entende assim, tá tudo bem. Eu quero algo diferente, se um dia eu preciso falar algo diferente, que eu preciso de uma resposta diferente do que é o modelo que minha mãe me dá, o tipo de incentivo que ela me dá, eu vou conversar com outra pessoa. É importante a gente saber o que esperar das pessoas. Então, tem coisas que eu sei que a Cissa não vai me dar, porque não é o jeito dela, não é a essência dela, não é a resposta que ela tem pra dar. E eu sei que eu tenho amigas que têm isso pra me dar. Então, quando eu tô precisando de uma outra abordagem, de uma outra resposta, eu vou procurar nessas outras amigas. Eu vou procurar na minha irmã, vou procurar em outras pessoas, entendeu? Então, isso também é muito importante. A gente também reconhecer a limitação das pessoas, sabe? Porque não é tudo que você vai despejar no namorado ou namorada, não é tudo que você vai despejar na família, na sua mãe, na sua irmã, no seu irmão, não é tudo que você vai despejar nas amigas, é um pouquinho cada um. Um pouquinho cada um tem que receber o seu lixão. Porque se você também que só quer ter conversa difícil com o seu parceiro, parceira, é isso, o relacionamento, Cansa, tá, gente? Isso cansa. então você também vai desabafar um pouco com outras pessoas. Por isso que é importante sempre ter uma rede de apoio. Por isso que é importante vocês cultivarem amizades. Vi o vídeo do Drauzio Varela recentemente aí que tá rolando nas redes sobre o perigo das amizades de baixa manutenção. Cuidado, viu, gente? Se você gosta de amizade de baixa manutenção, você vai perdendo a sua rede de apoio. Aí você começa um relacionamento, começa um namoro, começa a despejar todo o seu lixão em cima dessa pessoa. E a pessoa em você também. Aí depois, o que aguenta? Não dá, gente. Não dá. Por isso que é importante cultivar as amizades, as relações familiares, cultivar os afetos de uma forma geral. Por isso que a conversa difícil também é importante. Se você não tem conversa difícil, você vai só excluir as pessoas da sua vida. E aí você vai excluindo, não sobra ninguém. Sobra só o seu parceiro, marido, esposa, namorada, para, né? Afeto. Pra você despejar as coisas. Aí a pessoa depois não aguenta, dá um pé na bunda, ou você dá um pé na bunda na pessoa, porque a pessoa também não tem uma rede de apoio. Daí ninguém se aguenta. Aí você vai lá, vai arrumar outro relacionamento e vai repetir o negócio. E eu tô falando isso como lugar de fala. Tô falando isso por experiência própria, porque eu e Cissa passamos já por esse momento do relacionamento. Que a gente tava usando a outra só como pra desabafar. E tem uma hora que as duas tava de saco cheio já, que não aguentava mais ouvir a outra desabafar. Falava, Porra, não, né? Vai desabafar com outra pessoa. Tipo, pô, lógico, não, mentira. A gente não falou desse jeito uma com a outra, tá, gente? A gente não tem esse tipo de comunicação entre a gente. Mas teve uma hora que a gente teve que ter essa conversa. Teve que ter, teve que se perceber. E eu tive que perceber, porra, não dá pra eu querer que a Cissa ouça tudo que eu tenho pra falar. Eu tenho muita coisa pra falar, você tá percebendo aqui, né? 1 hora falando sozinha, a bonita. Imagina se a Cissa tem que ouvir tudo isso, todo dia. Muito complicado. Por isso que eu tenho minhas amigas e por isso que eu tenho vocês. Pra poder falar, né? Pra Cissa, coitada, não ter que ouvir tudo sozinha. Nem ninguém que... pra poder dividir um pouco com cada pessoa. porque eu sinto muitas coisas, gente. Eu sou intensa, eu sou intensa. E acho que era isso, galera. Acho que eu passei por todos os pontos que eu queria passar. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tenham se identificado. Eu tô com a ideia de abrir um grupo de discussão sobre o podcast. Eu vou soltar isso nas minhas redes essa semana, antes desse episódio sair. Um grupo de discussão, uma vez por semana, numa reunião online, pra gente poder falar sobre o episódio. Quem quiser entrar, entra. Quem não quiser, não entra. Gratuitamente. Só pra gente poder desabafar ali 1 horinha. Falar um pouco do episódio. Cada uma pode falar seus exemplos também e tal. Eu quero muito fazer isso. Conhecer vocês. A gente poder debater, discutir, conversar, trocar. Acho que vai ser muito legal. Então, compartilhem esse episódio com as amigas, com os amigos, com os amigos. Vamos por mais gente pra ouvir esse episódio. Mais gente pra refletir sobre conversas difíceis. Sobre quais são as próprias dificuldades. Fazer essa autoinvestigação. Compartilhem muito. Manda pra todo mundo. Manda pra família também. É isso que eu tinha pra falar. Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham gostado. Obrigada pela audiência, pela companhia até aqui.
e até a semana que vem. Um beijo!